Imagine um lugar silencioso. Mas não silencioso como sua casa durante a madrugada, quando você consegue ouvir a água passando na tubulação, os carros passando na rua ou o barulho do elevador do prédio subindo e descendo. Imagine que nem isso você poderia ouvir nesse lugar silencioso. Um lugar total e completamente silencioso. Será que existe em algum ponto do universo um local como esse em que não se escuta nenhum som? Parece meio difícil imaginar. Mesmo que seja difícil, esse lugar existe sim, e é o próprio universo. E quando usamos o termo universo, estamos falando do espaço sideral. Tudo aquilo que tem entre a Terra, o Sol, a Lua, outros astros, estrelas e diversos outros objetos espaciais. O som se propaga por meio de ondas que podem fazer parte de uma série de classificações diferentes. Não é que o som não exista no universo lá fora, porém, no espaço, ondas sonoras não conseguem se espalhar e se propagar, pois aqui, neste ambiente, existe uma coisa chamada vácuo. Agora, escute isso por um momento. Esse som foi captado pela sonda Cassini quando essa rodeava o planeta Saturno em 2016. Como isso é possível se não escutamos as ondas sonoras do espaço? Acontece que, para contornar a situação e fazer com que o espaço emita sons, especialistas criaram máquinas especiais que têm a capacidade de transformar ondas mecânicas em ondas eletromagnéticas, fazendo com que os astros e planetas possam gerar sons. Para entender mais, fique ligado no vídeo de hoje. Mas antes de assistir, pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho de notificações. Fazendo isso, você apoia o Mega Vídeo diretamente, o que nos motiva a continuar produzindo esse tipo de conteúdo para vocês. Há muito tempo, a sonda Cassini se move solitária pelo universo, completamente sozinha. Enviada pela NASA em 1997, hoje a sonda se vira em uma missão para revelar a grandeza de Saturno, de seus anéis gigantescos e até as luas que orbitam o planeta. Desde que chegou até seu destino, foram mais de 15 anos de descobertas no planeta mais charmoso do Sistema Solar em uma das missões espaciais mais produtivas da história. Essa missão simplesmente revolucionou o conhecimento sobre Saturno, suas 62 luas e 8 grupos de anéis que o cercam. Foi graças a essa maravilha tecnológica que em 2016 um som misterioso e fascinante foi detectado em Saturno. Usando métodos controlados pela Agência Espacial Americana aqui da Terra, a sonda Cassini captou ondas sonoras que nunca antes haviam sido ouvidas. Por que não havíamos detectado esse som anteriormente, visto que a sonda já circunda o planeta há vários anos? O som se propaga como uma espécie de onda, uma perturbação. Existem dois tipos de ondas: as que precisam de um meio de propagação, denominadas ondas mecânicas, e as que não precisam de um meio para propagar-se, chamadas de ondas eletromagnéticas. O som não pode se propagar no espaço, pois nesse ambiente existe o vácuo. A propagação do som se dá quando as partículas da matéria vibram e colidem com outras partículas, fazendo com que vibrem também. Por exemplo, quando ouvimos alguém bater a porta, o que acontece é que a mão da pessoa faz as partículas da porta vibrarem, e como a porta está em contato com o ar, ela faz as partículas do ar perto dela vibrarem. E essas partículas vão colidindo com outras partículas depois delas, e assim por diante, até que o ar dentro do nosso ouvido vibra, faz nosso tímpano vibrar e o cérebro interpreta esse sinal. E então, nós escutamos um som de alguém batendo a porta. É como se as partículas da matéria fossem uma multidão de pessoas. E quando uma pessoa começa a dançar, ela bate nas outras pessoas ao seu lado e elas também começam a dançar. E isso nos faz ouvir um som. Apesar de no espaço sideral existirem milhões de planetas, estrelas, asteroides e várias outras coisas que são grandes concentrações de matéria,
temos um espaço muito grande com uma concentração de matéria muito baixa. A distância entre os corpos celestes no espaço é tão grande que elas praticamente não colidem entre si, e então não tem como o som se propagar. Mas e todos aqueles barulhos que tem nos filmes de Star Wars quando as naves explodem? Pois é, isso é pura ficção para deixar o filme mais empolgante. Porém, isso também deixa o filme menos correto do ponto de vista da física. No entanto, ainda que o som não se propague no espaço, não significa que ele não exista por lá. Na verdade, esses tais ruídos não são emitidos da maneira como conhecemos, cujas ondas sonoras são transmitidas através do ar. O que acontece é que os sons do espaço existem por meio de vibrações eletromagnéticas que, por sua vez, são captadas por instrumentos construídos pela Agência Espacial Americana, a NASA, e traduzidas para uma frequência que possamos ouvir com nossos ouvidos humanos. Com ondas eletromagnéticas no geral, podemos fazer o que nossos rádios fazem. Podemos pegar essas ondas que são emitidas por estrelas, luas e planetas e transformá-las em algo que possamos ouvir. Isso, além de muito legal, é bastante útil para os cientistas que, através desses sinais transformados em sons, conseguem obter informações sobre o astro somente pelo som. Ou seja, levando em consideração o processo realizado por esses equipamentos, podemos considerar que o espaço como um todo é um lugar bastante barulhento, uma vez que todo o corpo celeste emite algum sinal de onda de rádio ou eletromagnético. Portanto, é certo concluir que o espaço sideral não é tão silencioso quanto parece. Ele emite barulhos. Só não dá para ouvir porque esses sons são extremamente sutis. Você precisaria ter uma audição absurda, infinitamente maior do que a de qualquer coisa viva, para escutar essa sinfonia cósmica. Então, pode esquecer. Porém, na era tecnológica em que vivemos, o que não falta são astrônomos tentando driblar essa limitação, usando os maiores amplificadores da história em busca dos sons do universo. E eles têm um ótimo motivo para isso. O barulho cósmico pode desvendar os corpos mais misteriosos que existem, os buracos negros. E, se dermos sorte, os sons do silêncio poderão trazer algo bem maior. Provar que existem outros universos além do nosso. O hábito de ouvir o espaço não tem nada de novo. Há décadas, os cientistas apontam antenas para o espaço com o objetivo de captar as ondas eletromagnéticas que são transmitidas por esse cenário. Todo o corpo celeste funciona como uma espécie de emissora de rádio. Solta ondas que, com a ajuda de uma antena qualquer, podem ser traduzidas na forma de sons. Essa técnica, chamada de radioastronomia, já existe desde os anos 30 e foi responsável por descobertas fundamentais da astronomia, como os quasares, as galáxias jovens e hiperativas. Mas nada se compara ao que os sons do universo poderão nos revelar no futuro conforme desenvolvemos uma nova maneira de ouvi-los. Justamente a detecção das ondas gravitacionais, que tem dominado o noticiário científico. A sonda Cassini foi muito importante nesse sentido. Na verdade, até hoje, é um dos objetos espaciais mais usados no estudo do sistema solar como um todo. Quando o som enigmático foi capturado em Saturno, seu objetivo não era somente causar espanto ou admiração. Existe toda uma estratégia específica por trás que visa capturar detalhes de Saturno apenas ao ouvir claramente o som emitido pelo mesmo. No caso desse arquivo de áudio, a fonte era a aurora de Saturno, que se forma nos polos do planeta. O som era produzido quando ventos solares se impactavam com o magnetismo existente em Saturno. O impacto fazia com que as partículas na incomum atmosfera de Saturno ficassem agitadas, espalhando ondas sonoras por todo o círculo do planeta. Os sons produzidos em nada se assemelham com o que estamos acostumados aqui na Terra. São uma espécie de adaptação sonora das ondas de rádio e de plasma captadas pelas antenas da sonda Cassini. De maneira informal, os barulhos não passam de chiados e estalos embalados por uma estática que deixa tudo meio bizarro. Os pesquisadores já estão acostumados e conseguem extrair dali
Um bocado de informação. Como o espaço é um ambiente repleto de partículas carregadas, normalmente o que se ouve é algo similar a apitos e rangidos mais agudos. Quando matéria sólida bate nos sensores, elas emitem estalos. No curto período em que a Cassini passou pela fina espessura dos anéis de Saturno, os estalos eram abundantes, indicando a presença de algo em torno de 100 partículas por segundo. Porém, ao chegar na região intermediária entre o gigante gasoso e os anéis, não se ouvia quase nada além dos apitos. Ou seja, há muito menos matéria ali do que os cientistas pensavam. Podemos dizer que foi desorientador. Não estávamos ouvindo o que realmente esperávamos ouvir, disse William Kurt, líder da equipe da Universidade de Iowa, durante um comunicado internacional. Eu ouvi os dados do primeiro mergulho da sonda em Saturno e provavelmente posso contar nas mãos o número de impactos de partículas de poeira que ouvi, completou o pesquisador. Sobre esses dados, mesmo as poucas partículas remanescentes no planeta parecem ser minúsculas. Segundo a NASA, elas são do tamanho das partículas presentes na fumaça. É por isso que os astrônomos já começaram a se referir à misteriosa região como o Grande Vazio. Há mais de 22 anos no espaço sideral, a nave espacial Cassini está ficando sem combustível. Isso fará com que em breve ela seja direcionada até a atmosfera saturnina, onde será incinerada. Porém, enquanto realiza essa última manobra, os dados que serão coletados por ela devem resolver o mistério do som do planeta, além de outros enigmas. Será um sacrifício pela ciência, mergulhando no silêncio do espaço sideral.